Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma das obras para a FUVEST. A gente vai fazer um resumo de uma live que eu já fiz recentemente. Falaremos 10 coisas sobre Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. O que a gente já nota logo de cara? Que a poesia aí é um fenômeno vivo e autêntico, até porque tem muito da vida do Tomás Antônio Gonzaga nessa poesia, nesse fazer poético dele. Ele escreveu, por exemplo, grande parte da obra enquanto estava na prisão, certo? Por que ele estava na prisão? Porque ele participou lá do movimento da Inconfidência Mineira. Logo depois, o poeta aí é fruto de uma crise afetiva e uma crise política. Como a gente falou agora mesmo, a questão da Inconfidência Mineira, uma crise política na qual ele estava envolvido, um movimento político, né, que forçou o seu exílio, forçou a sua prisão e o levou também a uma crise afetiva. Lá no exílio, o poeta acabava escrevendo muito saudoso em relação à sua amada, Marília. E a gente tem também 3 pontos fundamentais dessa obra: a aventura sentimental, a formação poética e algumas características dessa poesia, certo? Assiste lá a live que você vai entender melhor isso. A vida amorosa ligada à obra. A gente vê o tempo inteiro a invocação de Marília, ele chama Marília, Marília Bela, e Marília de Dirceu acaba se tornando um verdadeiro mito, né? Ele assume o pseudônimo Dirceu para falar de Marília, como você bem sabe. Ela acaba se tornando um dos maiores mitos femininos da literatura brasileira, da poesia brasileira. O que a gente tem aqui também? A presença física versus uma vaga pastorinha incaracterística, porque essas características da Marília vão oscilando, vão mudando ao longo da obra. Será que era saudade? Será que já era uma espécie de delírio do Dirceu ou então do Tomás Antônio Gonzaga? Outras características bem marcantes do arcadismo que a gente vê nessa obra são o quê? O pastoralismo e o bucolismo. Pastoralismo porque ele queria se tornar um pastor, ir lá para o campo, um pastor de ovelhas, para ficar com Marília. O bucolismo, essa valorização do campo. Logo depois, a gente vê dignificados os sentimentos cotidianos. Por quê? Tomás Antônio Gonzaga já era um cara de 40 anos, talvez um adolescente, talvez um jovem de 20 e poucos anos, não conseguiria traduzir em sua poesia os seus sentimentos, não conseguiria essa valorização no cotidiano, certo? Enquanto que Tomás Antônio Gonzaga, com lá o seu pseudônimo Dirceu, conseguiu fazer isso, com o seu eu lírico Dirceu, na verdade. Como a gente já comentou, uma obra composta na prisão, que dava digamos assim, uma experiência de vida maior ainda para o Tomás Antônio Gonzaga. E por último, 2 expressões do latim que você tem que se lembrar bastante, que são muito presentes na obra Marília de Dirceu. O locus amenus, que vem a ser o quê? O local ameno, o local de realizações não materiais, mas de realizações espirituais, local amoroso, e o fugere urbem, que vem a ser o que? A fuga da cidade em direção ao campo. Mas é óbvio que a gente vai ver aí também, numa escala menor, mas bastante presente, o carpe diem, aurea mediocritas, beleza? Lembra sempre dessas expressões em latim, que elas estão muito presentes em Marília de Dirceu. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.